Eu quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom ano. Um bom ano. Normalmente dizemos assim, a começar um novo ano, ano novo, vida nova. Permitam-me dizer assim, a vida, ela continua. E continua nesta carreira de fé, se possível, com mais perseverança na palavra. Porquê? Porque a começar o ano quero saudar-vos com este versículo que será para este ano o versículo do ano. Tiago 1:22. Porque diz assim a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deixem-me dizer-vos que a palavra de Deus purifica uma vida santa. E a salvação leva-nos ao serviço. E deixem-me dizer também que pode ser uma autoilusão crer que o objetivo de Deus para aquele que vai à igreja ou que vem à igreja é somente para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma ilusão. É verdade que quem vem à igreja é para ouvir a palavra de Deus, mas para praticar a palavra de Deus. Porque isso resulta do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa fé, e porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, neste ano de 2026, se queremos fazer um plano, traçar um objetivo para alcançar uma meta, é praticar a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos uma vez diante de Ti, Senhor, uma vez mais, para celebrar, Senhor, este memorial da Santa Ceia. E, Senhor, queremos te agradecer por este alto privilégio, Senhor, de também neste culto de celebração, podemos a Ti, Senhor, render a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas ações de graças, porque Tu, Senhor, és digno de todo o louvor, Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, mas, sobretudo, a reconhecer a nossa gratidão, Senhor, pela salvação que Tu nos garantiste na cruz do Calvário. Peço uma bênção, Senhor, para aqueles que Tu separaste, Senhor, esta manhã, para ministrarem, Senhor, este culto de celebração e também louvores, a adoração. Abençoa as vidas daqueles que separaste esta manhã. Oro agradecido em nome de Jesus. O louvor está com o Tiago, o nosso jovem Tiago, que vai assim ministrar o louvor. Vamos abrir os nossos corações, vamos cantar ao Senhor, vamos esquecer tudo o que ficou lá fora, todas as preocupações, e vamos elevar os nossos olhos para o Altíssimo, em nome de Jesus. Tiago. Bom dia, Igreja. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé. A ver se nós conseguimos acordar. Vamos começar o ano com energia. Vamos cantar o corinho Meu Coração Transborda. There
podem sentar, irmãos. Eu ainda vou falar um bocadinho antes de continuarmos o louvor. Eu peço perdão que estou um bocadinho doente e a minha garganta está a doer um bocadinho, por isso se calhar não vou conseguir cantar muito bem os próximos coros. Mas queria falar um bocadinho sobre porque é que eu recomendei o versículo do ano, e nós com os diáconos e os colaboradores da igreja, nós concordamos com este versículo, que diz assim, por acaso está aqui, eu gosto mais desta tradução, para ser sincero. Vamos ler em conjunto, pode ser sentado mesmo. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem em ouvi-la, porque deste modo enganam-se a si mesmos. Exatamente, irmãos. Eu, como muita gente sabe, eu estudo na Universidade de Aveiro e nós temos o grupo bíblico universitário. Tenho uma amiga lá e uma vez eu estava no café de um departamento qualquer, nós estamos a falar sobre a nossa vida, e ela teve uma mãe que faleceu de cancro há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos, e isso para ela afetou a vida bastante. Só que ela continuou firme nas promessas do Senhor, continuou a seguir a palavra, continuou a orar a Deus, apesar da mãe nem ser crente sequer. Isso custou ainda mais para ela. Ela continuou firme, ela continuou a servir o Senhor, e com isso ela eventualmente chegou a ter 2 amigas, e essas 2 amigas também passaram por uma situação parecida, onde tiveram uma pessoa muito chegada a falecer, e perguntavam a Mariana como é que ela conseguia viver assim, como é que ela conseguia continuar a ser crente quando Deus levou uma pessoa tão próximo dela e ela nem se converteu. E depois a Mariana continuou a explicar e falar sobre a experiência dela e como é que ele continuou a ficar firme nessas promessas, e com isso, eventualmente, essas 2 raparigas converteram-se. Agora, na perspectiva humana, nós olhamos para isto é triste, é uma história triste. Faleceu a mãe de Mariana e, que triste, não é? Mas na perspectiva de Deus, meus irmãos, na perspectiva de Deus, o que é que nós temos? 1 morto, mas 2 salvos. Amém. Irmãos, espalhar o Evangelho faz parte de pôr em prática o que nós lemos. Amém. A palavra fala-nos sobre que nós devemos espalhar o Evangelho, devemos espalhar a palavra. Irmãos, isto não é uma questão de salvar vidas, é uma questão de salvar almas, ou seja, tem muito mais importância. Irmãos, a nossa vida aqui na Terra é limitada. Agora, no céu é eterno. No céu ou no inferno. No inferno também é eterno. Irmãos, espalhar o Evangelho é importantíssimo. Mesmo. E eu quero que este ano a Igreja consiga perceber isso, pegar o que estudo e consegue pôr em prática. Nem que seja no trabalho, na família, com os amigos, no cafezinho que vai-se tomar todos os manhãs. Qualquer lado, espalha o Evangelho. Isto é uma chama de atenção, irmãos. É muito importante. Uma chamada de atenção, desculpa. Mas é bastante importante. É uma questão muito a sério, e nós temos de viver para o Senhor. E nós temos de viver nesta terra para a vida que nós vamos ter no céu. Não é viver para a terra. Temos de viver na terra, mas não sendo da terra. Temos de servir a Deus e não os humanos. Os senhores que nós servimos é o Senhor, não é os senhores, é o Senhor do céu. Não é os senhores do trabalho, é o Senhor no céu. É tão importante espalhar o Evangelho. É muito, muito importante mesmo. Eu sei que vocês no Facebook aparecem aqueles vídeos, partilha esta mensagem com não sei o quê e será salvo. Não é isso que vai dar salvação. Mas imagina, se eu mandar uma piada ao meu irmão por mensagem, ele nem se vai rir daquilo, mas vai achar piada. Mas não vai se rir. Se eu disser a palavra, se eu disser essa piada a ele vai se rir. Porquê? Porque quando tu estás em contacto humano e humano, a falar sobre a palavra, a pessoa vai-te ouvir. Agora, se for só uma mensagem com um texto enorme, as pessoas vão ficar tipo, ok, vou dar like e está feito. Não vou pôr essa mensagem no coração. Isto é verdade, irmãos. Isto não é uma coisa que eu só estou a dizer, vocês... Não, eu não sou André Ventura. O que eu estou a tentar dizer, irmãos, é tão importante espalhar o Evangelho. E eu quero que vocês depois saiam desta igreja, hoje, na manhã,
para ir falar com familiares. E não é só, não é tipo mandar mensagem com um versículo, não é nada disso, não é fazer um post no Facebook, é ir ter com as pessoas e falar. Porque isso é uma coisa que eu comecei a fazer desde que comecei este ano escolar, académico, prontos. E ajudam-me bastante. E às vezes é as coisas tão pequenas que nós fazemos na vida da pessoa que transforma completamente. Não custa nada, irmãos. E se tenho medo de falar da palavra e o que é que eles vão pensar de ti, irmãos, está crítico. Está crítico. Vamos continuar no louvor. E vamos também pensar naquilo que nós devíamos fazer para o Senhor. Mas também o que é que o Senhor fez para nós. Isso foi dar o Filho dele, amado, para morrer por nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Esta cena é meio confuso. Melody
alguém que sente no coração ou falar com Deus neste momento, que levanta a sua voz, destas palavras que nós acabamos de cantar, amar a mensagem da cruz. Alguém que consegue, por favor, orar, meu irmão. Pai querido e amado, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, gratos pelo Teu amor, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Não é só a mensagem, mas que nós queremos viver dia a dia, Senhor. Que a mensagem da cruz, Senhor, seja realmente, Senhor, é aquilo que nós vivemos a cada dia, que o Teu amor possa transbordar nos nossos corações, Pai. O amor de Jesus, Pai, aquele amor que não tem, Senhor, realmente comparação, Pai. Ainda que nós possamos amar-nos uns aos outros, Senhor, se não for com este amor, Pai, nada realmente, Senhor, valerá a pena, Senhor. Que Tu nos ensines neste novo ano que estamos a começar a amar, Senhor, e a fazer realmente a Tua vontade, a levar esta mensagem, Senhor, aos oprimidos, aos cativos, Senhor, àqueles que estão sofrendo, Pai. Pai querido e amado, Senhor, a começar em nós, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Ó, Senhor, completa, Senhor, tudo aquilo que é necessário nas nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, Senhor, e ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Neste novo ano, Senhor, que possamos, Senhor, ser vasos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fica connosco, Pai, abençoa-nos e obrigado pelo Teu precioso sangue, pelo sacrifício na cruz, por cada um de nós, Senhor. Porque hoje podemos dizer que Jesus Cristo vive e é o nosso Redentor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Abençoa-nos e fala connosco, em nome de Jesus. Amém. Este período de louvor deve ser um bocadinho mais pequeno, por causa que eu queria falar sobre aquela cena que eu acabei de falar, né? E também por causa da Santa Ceia. Mas, e não era suposto com esta música, mas pedi ao Quinzé para passar a colheita, enquanto nós cantávamos esta música. Apesar de eu gosto muito de focar na letra desta música, e eu quero que quando vocês cantam esta música, não é somente só cantar, mas pegam nestas palavras, interpretem, percebam. Nós, nos estudos do GBU, lá na universidade, temos o EPA, que é espreitar, perceber e aplicar. Falta-me aplicar, malta. Porque eu sei que vocês conseguem ver. Quem não consegue ver tem óculos, né? Acho eu. Eu sei que vocês conseguem perceber ainda. Ou seja, ainda são jovens, não se preocupem. E também conseguem pôr em prática, malta. Podem aplicar isso às vossas vidas. Por isso vamos cantar a Rosa Vermelha. Pensam naquilo que Jesus fez naquele cruz, aquilo que Ele sofreu, tudo que Ele deu dele para nós, para cada um de nós, até aqueles que recusam, aqueles que não gostam dele, aqueles que nem pensam que Ele existe. Isso é questão, não é somente acreditar que Deus existe e que Jesus existe e que Jesus é o Rei. Não é somente isso, irmãos. Se fosse assim, Satanás também era cristão. É ou não é, irmãos? Acreditar que Jesus tem poder, que tem autoridade, Satanás também acredita nisso. É ou não é? Irmãos, temos de ser praticantes da palavra. É bastante importante. Sim, é impossível aplicar na prática se nós não sabemos a teoria, né? Por isso, estudam a palavra de Deus. Leem o que vocês aprendem aqui, o que vocês também aprendem no Facebook e tal. Também aparece lá uns versículos, por vez em quando. Isso ajuda, irmãos. Isso é bom. Mas aplicam. Não é somente ler. Não sejam somente ouvintes da palavra. Senão enganam-se assim mesmo. Isto é palavra, irmãos. Eu não estou a dizer isto por dizer. Eu estou a dizer isto porque é verdade. Porque está na palavra. Vamos cantar isto. Vamos meter no nosso coração aquilo que Jesus fez por nós. E mesmo que espalhar o Evangelho não vai ser suficiente para cobrar aquilo que Jesus fez por nós, nunca vai ser. Nada na tua vida vai ser suficiente para igualar o sofrimento que Jesus fez por nós. É por graça, irmãos, por graça que Jesus fez isso, que morreu na cruz por nós.
Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar mesmo ao Teu lado, Senhor. Tu estás aqui connosco, não somente nestas paredes, mas na nossa vida inteira, Senhor. Que o corpo do Teu Filho consegue ser mostrado quando nós estamos em conjunto em igreja, porque a igreja, as pessoas, os Teus filhos, nós juntos, nós somos o corpo de Cristo, Senhor. O Teu sofrimento vai ser um sofrimento que nunca vamos conseguir atingir igual, Senhor. E Tu passaste esse sofrimento por nós, não somente físico, mas mental, Senhor. Nós queremos ser como Tu, Jesus Cristo, mas nós só somente humanos, nós só estamos tão limitados, Senhor. Mas com a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Tu nos amas, Senhor. E nós amamos a Ti também. Queremos demonstrar isso. E a melhor forma que nós podemos fazer isso é pôr em prática a Tua palavra, Senhor. A espalhar o Evangelho, a espalhar a Tua palavra, Senhor. E aquilo que nós já conseguimos aprender nas pregações aqui este ano consegue ser tão abençoado, consegue tocar no coração de toda a gente. Pode até haver um domingo que a mensagem não fez sentido para ninguém, mas desde que fizer sentido para uma pessoa, e essa pessoa consegue sentir tão tocado, já há uma boa palavra, Senhor. Mas de tudo que sai diretamente da Bíblia, da Tua palavra, Senhor, é bom. É uma mensagem bom, Senhor. Tu deixaste-nos o livro de instruções. Não só o livro de instruções, mas como viver, literalmente, Senhor. O que fazer, a moralidade que nós necessitamos, Senhor. E nós vamos continuar a falhar, infelizmente. Vamos continuar a pecar. Nós somos pecadores. Nós não somos melhores nem piores que aqueles de lá fora, Senhor. Mas vamos esforçar para tentar ser melhores, Senhor. Custa-nos, mas custou-te muito mais ir àquele cruz, Senhor. E nós percebemos disso. Que nós, quando nós dizemos amém, quando alguém ora, é porque nós realmente concordamos com aquilo que a pessoa está a dizer. Não só porque estamos a fazer por obrigação ou para não parecer mal, mas porque nós realmente queremos aplicar a palavra na nossa vida. Por isso, quem está a ouvir esta palavra agora, aquilo que eu estou a dizer, que não concorda comigo, não precisa dizer amém. Não precisa, não é obrigado. É mesmo se acredita que este ano vai-se melhorar, vai aplicar mais a palavra de Deus na vida deles. E não somente vocês, irmãos, mas eu também. Toda a gente aqui que estuda mais a palavra, que ouve mais a palavra e que começa também a falar a palavra. Que começa também, consegue ir ter com pessoas que não conhecem de lado nenhum, conseguem começar a falar sobre a palavra. Que isto é muito importante. E nós percebemos isso. A nossa vida cá na Terra é tão limitada, é tão pequena, comparada à vida interna que vamos ter. Abençoa esta palavra que vamos ouvir, Senhor. E agradecemos infinitamente pelo sacrifício que fizeste na cruz. Que nós possamos ouvir a palavra hoje, sair destas portas e conseguir aplicar. Não é somente ouvir, mas aplicar, Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Amém, igreja. Ser praticantes da palavra implica, de facto, pagar um preço muito alto. É praticar a palavra. É lançar tudo sobre Jesus e não ser igual a Jesus, mas ser um bom imitador de Jesus. Eu quero ter uma palavrinha só de oração, que
A nossa irmã Mica está de novo no hospital. A Maria Rosa, também minha irmã, está... Não deixa de ser um hospital. Está a oxigênio também. Nós queremos orar. Pai amado, peço, Senhor, uma bênção, Senhor, para estas vidas, Senhor, que certamente, não pelo avançar da idade, mas por as circunstâncias que Tu conheces, Senhor, estão sofrendo. Abraça estas vidas. Suaviza o sofrimento destas vidas. E que a Tua vontade seja feita nas suas vidas. A nós outros, Senhor, Tu nos tens ensinado, Senhor, a orarmos uns pelos outros, porque diz a Tua palavra que assim queremos, e se a praticarmos, diz a Tua palavra que ao orarmos uns pelos outros é para sararmos. Muito poder tem a Tua palavra. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, deixem-me partilhar convosco hoje a palavra do Senhor, porque também é a palavra sobre o alto valor que tem o sangue de Jesus. O valor e o poder que tem o sangue de Jesus. E muitas vezes nós nem sequer nos passa, de facto, pela nossa mente, o valor que tem clamar pelo sangue de Jesus. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu, tal como o Tiago pediu desculpa, eu também peço desculpa porque a minha voz também não está muito boa. Eu penso que é fruto da época que nós comemos todos sem ter vontade de comer, mas lá tem que ser. E vamos sempre caminhando assim, olhando para o Senhor. O valor do sangue de Jesus. O valor e o poder que há no sangue de Jesus. João capítulo 6, do versículo 53 até ao 57, e porque vamos ler a palavra de Deus, eu convido aqueles que puderem, somente os que puderem, a ficarem de pé e pedir um irmão ou uma irmã que me faça o favor de ler estes versículos do versículo 53 até ao 57. João 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o suscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Obrigado. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Obrigado. Nosso Deus e Pai, pedimos uma vez mais a bênção, Senhor, para o servo que Tu separaste para entregar esta palavra, que não seja um recado, Senhor, que não seja uma simples palavra, que não seja uma simples mensagem, mas que seja a Tua palavra, Senhor, e que o Teu Espírito, Senhor, que Tu, Senhor, enviaste para ser Ele aquele que nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a trazer-nos essa consciência do poder e do valor que tem o sangue de Jesus. Paizinho querido, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus amigos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, em versículo 18 e 19, Pedro já escrevia assim também à Igreja do Senhor. E escreve à Igreja do Senhor hoje, aqui em Esmoriz. E ele diz assim estas palavras nestes versículos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos ler este versículo 19 juntos. O versículo 19 juntos nesta tradução. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
imaculado e incontaminado. Este foi o preço que Jesus pagou por mim e por cada um de vós. Meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Resgatados. Fomos resgatados, não é? É o que diz ali o versículo. Resgatados. Resgatados significa, pelo dicionário da língua portuguesa, da Infopédia, se quiserem podem consultar, resgatados significa livres de cativeiro, ou do cativeiro. Livres do cativeiro. O resgatador paga um preço digno para recuperar algo que possuía. Algo que possuía. E assim o sangue de Jesus representa a vida. E é por isso que Jesus disse que nos daria vida ainda aqui na terra e vida com abundância. Portanto, o sangue de Jesus pode então realizar mudanças maravilhosas. E podem, de facto, realizar mudanças maravilhosas na minha vida e na vossa vida. É só colocar em prática, clamar pelo sangue de Jesus. Porque o poder do valor do sangue de Jesus Cristo garante o perdão e garante o perdão de pecados, destrói as acusações do inimigo. Deixem-me dizer-lhe mesmo assim claramente, olhos nos olhos, destrói as acusações do diabo. E livra-nos da condenação eterna, a saber, a todos quantos o aceitarem, e somente àqueles que o aceitarem como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É muito difícil, meus queridos. Deixem dizer-vos que muitas vezes no contato que tenho com pessoas é muito difícil falar de Jesus a muitas pessoas. É mais fácil falar em Deus, no Pai, do que falar no Filho. Na manhã de Natal, o Senhor fez-me uma bênção, deu-me uma bênção de ser levado à urgência do hospital. Eu não posso chorar, senão daqui a pouco estou aqui numa fonte. Mas sabem, eu percebi que havia de facto necessidade de alguém, porque a pergunta foi-me feita umas 2 ou 3 ou 4 vezes. Não posso precisar, que da aflição que eu estava, não contei as vezes. Mas a enfermeira era assim para mim: ó Sr. José, você acredita que Jesus nasceu ontem? Mas perguntou-me, creio que umas 3 ou 4 vezes, assim: olha, Sra. Enfermeira, deixe-me dizer, Jesus nasceu, mas não foi ontem. Ou seja, Jesus pode ter nascido ontem, nasce hoje, nasce em todos aqueles que o aceitem. Mas que ele nasceu um dia, nasceu, mas não foi ontem. E pronto, e foi uma oportunidade. Meus queridos, este aceitar Jesus como Salvador implica também aceitar o preço, o alto preço que ele pagou pela sua vida. E este mistério envolvido na última refeição da aliança eterna vai muito mais além do simples relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a pessoa salva, a saber, com o cristão, que é assim conhecido, ou pelo menos as pessoas consideram-se cristãos, e há muitos cristãos, meus queridos, mas há cristãos e cristãos. E é um privilégio compartilhar uma vez mais com a Igreja do Senhor sobre o valor, o alto valor e o poder que tem o sangue de Jesus. Permita-me que faça então esta pergunta, para a qual só deve ser respondida individualmente, cada um por si, não precisa de dizer ao Zé Maria. Conhece o valor e o poder do sangue de Jesus? Agora vou fazer a pergunta novamente, se quiser diga amém. Conhece o valor e o poder do sangue de Jesus? Amém. Não vê a igreja toda, mas eu creio que todos compreendem. Todos compreendem. Sim, meus queridos irmãos, é com a ajuda do Espírito Santo que eu convido a todos a fazer esta reflexão. São 4 significados que eu quero partilhar convosco neste culto de celebração
sobre o valor e o poder que tem o sangue de Jesus. O primeiro significado do sangue de Jesus é que tem poder de perdão. Tem o poder do perdão. Está escrito assim em João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa então que nós precisamos é do seu perdão. Né? E é por isso que não é demais quando nós chegamos aos pés da cruz e pedimos perdão ao Senhor. Nunca é demais. Pedir perdão. Pedir perdão. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos pecados. É assim que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, e versículo 14. E Ele disse-me, quem escreveu estas palavras, por inspiração do Espírito Santo, foi João, e ele próprio recebeu do próprio Jesus a revelação. Por isso é que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que foi dada a João. Então diz assim este versículo: e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha o poder que há no sangue de Jesus. Somente através do sangue de Jesus é que nós podemos ser lavados das nossas culpas e voltarmos para Deus. Quem está com Jesus não tem mais a condenação do pecado por causa do seu precioso sangue, porque é assim que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. E perante esta palavra, só nos resta então clamar pelo sangue de Jesus para recebermos o perdão de Deus. Segundo significado, o sangue de Jesus tem o poder para a santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Está escrito assim em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Para o homem comum pode ser impossível ser santo, mas pelo poder do sangue de Jesus nós somos lavados e purificados por Deus e assim, nesta prática, sermos santificados. Para o homem comum é de facto impossível, mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós tornamos-nos novas criaturas, ou nova criatura. O passado não conta mais. Deixe-me dizer que é testamento, porque está escrito na palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, até há um corinho que nós cantamos, não é? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou novamente recuperar essa palavra. É preciso praticar esta palavra. Não foi por acaso que foi sugerido para o versículo do ano 2016. Já se ouve dizer que este ano 2016 vai ser decisivo para muita coisa. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar, mas quem sabe se é um alerta. Pode ser que este ano 2016 o Senhor venha buscar a sua igreja. Amém? Amém. Parece que ficamos assim, oh Senhor, este ano não. Não é? Este ano não, Senhor. A libertação das obras da carne, como por exemplo vícios, maus hábitos, na verdade podem estar escravizando ou escravizar alguém pela concupiscência da carne, porque a libertação desta escravidão só é possível através do sangue de Jesus. Ponto. Perante esta palavra, então, só resta clamar pelo sangue de Jesus para sermos santos, como Ele é santo. Não é? É assim que a palavra diz, sede santo.
Olha, meus queridos, não é só o Novo Testamento que diz para sermos santos ou sermos santificados. Saiba que já a Antiga Aliança já dizia isso, para sermos santos porque Ele é santo. Não é? Terceiro significado, o sangue de Jesus tem o poder da comunhão. Sim, o sangue de Jesus tem o poder da comunhão. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que vamos fazer, uma vez mais, esta manhã? Então, o ser humano tem vivido separado de Deus e do próximo por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Porém, para aqueles que já aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, se eu perguntar à igreja, não levanta a mão, mas se eu perguntar à igreja se já aceitou Jesus, se é salvo, se tem a certeza, está convicto que está salvo, que se Jesus viesse hoje, ele ia com ele, ao encontro dele nos ares, se eu perguntasse, eu creio que toda a igreja levantava as mãos, não é? Creio, meus queridos. Não vou fazer esse desafio. Está escrito assim, é testamento. Ponha em prática na sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Meus queridos e amados, é tão bom estar perto de Jesus. Eu imagino o apóstolo João, que tinha o privilégio de encostar a sua cabeça ao peito de Jesus. Não é? Tal era a intimidade que João tinha com o Senhor Jesus. Pela graça imerecida de Deus, hoje, uma vez mais, nós celebramos a Santa Ceia. É nesta celebração deste memorial que nós podemos trazer sempre à nossa memória, trazer sempre à nossa lembrança este sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário ao derramar o seu sangue, e por ele temos acesso à comunhão com Deus e com os irmãos. Se quiser, está escrito em Mateus capítulo 26, versículos 26 até 29. Perante então esta palavra, então só nos resta clamar pelo sangue de Jesus para alcançarmos a comunhão com Deus e uns com os outros. Quarto significado do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de adoração. Tem poder de adoração. Está escrito, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Tendo depois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. Antes, na antiga aliança, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e mediante algumas condições. Agora, temos ousadia, é o que diz o escritor aos Hebreus, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagra pelo véu, isto é, pela sua carne. Este texto que nós lemos provocou uma confusão tremenda entre o povo naquela altura. Mas, na verdade, Jesus tinha razão. Quem não for capaz de comer a sua carne e beber o seu sangue, não tem a vida eterna. O texto diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, é importante reter hoje e sempre esta palavra de Deus. Quando nós adoramos a Deus, devemos estar sob a cobertura do sangue de Jesus. O inimigo treme e estremece. O inimigo treme e estremece na presença daquele quando clama pelo sangue de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que nos deu a vitória. Foi a morte de Jesus que morreu de facto, ressuscitou, venceu a morte e nos deu essa alegria de podermos alcançar também a vida eterna. Sim, meus queridos, só nos resta então clamar pelo sangue de Jesus para atingirmos o patamar da adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Sim, Igreja do Senhor deste presente século. Sim, Igreja do Senhor aqui em Esmoriz. Sim, Igreja do Senhor que foi lavada pelo sangue de Jesus, como verdadeiros adoradores e seguidores de Jesus, porque o Pai só procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Devemos compreender que há poder no sangue de Jesus.
Há poder e valor no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, aleluia. Há vitória no sangue de Jesus, amém. Amém. O sangue do Cordeiro de Deus purifica-nos então de todo pecado. É assim que está escrito em 1 João capítulo 1 e dos versículos 7 até ao versículo 9. Se quiser pode ler mais tarde. Assim, o verdadeiro significado da nova aliança, da comunhão, celebremos uma vez mais o memorial da Santa Ceia. É assim que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, que já lemos de facto. E recupero. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, na celebração da Páscoa, lá muito atrás, há cerca de 2000 anos atrás, a última ceia que foi celebrada na companhia dos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo compartilhou com os seus discípulos antes da sua morte, realizada num cenáculo devidamente preparado para transformar o verdadeiro significado do cálice e do pão como símbolos para o início desta nova aliança a qual nós estamos a viver. Assim, receber o cálice é participar do sangue de Jesus Cristo e o partir do pão é participar do seu corpo. Amém, igreja? Amém. Para compreender o significado completo da ceia do Senhor, nós temos que, então, examinar cuidadosamente o que Jesus falou na última ceia com os seus discípulos. Ele utilizou esta frase, não foi só uma vez: fazei isto em memória de mim. É como se eu sempre, por estima, dissesse sempre aos meus filhos: nunca se esqueçam disto. Alguma recomendação, nunca se esqueçam disso. E quando assim vocês fizerem isto, lembrem-se sempre de mim. Eu ouvi ontem uma frase de alguém que disse assim, e alegrou o meu coração: eu quero agradecer ao meu pai, o homem que eu hoje sou. E eu guardei aquelas palavras, confortaram o meu coração, mas deixem-me dizer desta forma: eu agradeço a Jesus por ser o homem que sou. Vamos recordar então este memorial, como sempre fazemos, recorremos a 1 Coríntios capítulo 11 e vamos de facto assim, uma vez mais, trazer à nossa memória, celebrando a ceia do Senhor. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, Jesus ali falou do cálice, o cálice da nova aliança. A nova aliança selada pelo sangue de Jesus foi profetizada lá em Jeremias, no capítulo 31, e vou ler para os amados este texto do capítulo 31 de Jeremias, e do versículo 31 ao 34, que diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui está incluída a igreja. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a aliança profetizada. De facto, vamos assim celebrar, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais, este memorial. Nosso Deus e nosso Pai, quero pedir uma bênção, Senhor, para este pão que vamos partir, Senhor.
que tu disseste claramente que é o pão que simboliza o teu corpo. O teu corpo, Senhor, foi ali dilacerado. Foste ali pendurado naquele madeiro, Senhor. E ali, Senhor, tu suportaste toda aquela afronta. E levaste sobre o teu corpo, Senhor, o peso dos nossos pecados, da nossa velha natureza, da nossa indiferença, muitas vezes da nossa frieza, da nossa falta de amor, muitas vezes, Senhor, da nossa rebeldia, Senhor. Tu levaste sobre ti, Senhor. Levaste também as nossas enfermidades, levaste as nossas dores e até mesmo as nossas aflições. Estamos-te gratos, Senhor. E por isso vamos uma vez mais, Senhor, assim, partilhar deste pão, Senhor, que simboliza exatamente o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao Quinzé e ao Daniel para distribuírem os símbolos. Depois de Jesus ter dado graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao irmão Emanuel para levar a sua voz ao trono da graça, pedindo também a bênção para o cálice que vamos distribuir. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração do nosso coração, Senhor. Obrigado por um dia enviado, Senhor, amado Jesus, a este mundo, a padecer para nós. Obrigado por esse sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue que é uma realidade para aqueles que vêm a ti contritos e arrependidos dos seus pecados. E tu o recebes de braços abertos, Senhor. Porque somente através desse sangue, só pelo sangue de Jesus, é que nós temos acesso a ti. Senhor, que ao tomarmos este cálice, Senhor, este vinho que representa o sangue de Jesus, o possamos fazer dignamente, por nossa bênção e crescimento em ti, Senhor, e não por nossa condenação. Realmente, tenhamos a consciência, Senhor, deste passo que estamos a fazer, Senhor, diante de ti. Obrigado por esta ceia, Senhor, instituída por Jesus. Ele disse que para nós fazermos memória dele até que ele regressasse. Nós estamos esperando o regresso. Sabemos que só quando tu decidires isso vai acontecer. Mas esperamos de coração aberto, Senhor, braços abertos, Senhor, para que Ele venha brevemente, Senhor, porque estamos esperando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.
depois de terem ceado, e da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que nós celebramos este memorial, como diz o texto do versículo 26, todas as vezes que nós comermos este pão e bebermos este cálice, estamos sempre a trazer à nossa lembrança as palavras de Jesus. Ele disse que voltaria, e quando voltasse nos levaria para Ele, mesmo estarmos com Ele para todos sempre. Esta, na verdade, é a promessa que Jesus fez, e nós queremos de facto que Ele venha. O alto valor e o poder que há no sangue de Jesus. Portanto, amados e amadas irmãs, cheguemos, pois, com atitude de gratidão, humildemente, com humildade, de facto, a Deus, pelo qual o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e procurar encorajar aqueles que, como nós, estão lutando pela fé. O preço que Ele pagou foi muito alto. Não há cotação possível em qualquer bolsa de valores. O alto preço pago pelo Senhor Jesus foi o preço de sangue. Toda a minha gratidão, porque Ele nos purifica de todo pecado. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz, o qual satisfez a exigência em reconciliar-me com Deus. Perdoem-me eu ter dito na primeira pessoa. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 16. Para reconciliar-nos com Deus. Foi o sangue de Jesus. Porque Jesus deu a sua vida. E com o seu sangue restaurou-nos e nos concedeu a sua paz. Está assim escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por isso, o alto valor e o poder do sangue de Jesus também nos garante a vitória. É por isso que nós cantamos: teu sangue garante vitória. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, faz com que o seu povo prevaleça e prevaleça, pois responde a todas as acusações do inimigo. Qualquer acusação do inimigo, temos um advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás controla a humanidade, sabem como, meus queridos? Satanás controla a humanidade através da culpa, do medo e das acusações. Contudo, os crentes salvos pela fé, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, sabem que no seu precioso sangue nós temos vitória. E porquê é que nós temos vitória? Porque Ele é o nosso advogado. Não há acusação possível contra aqueles que são filhos de Deus. Assim está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, e João tinha toda a autoridade para tratar assim, meus filhinhos, já tinham uma idade muito avançada. E ele tratava assim os seus irmãos na fé. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Recordo então as palavras de Jesus durante a última ceia. E eu gosto muito de citar essas palavras. Desejei muito comer esta Páscoa convosco. Era a última vez. Lucas capítulo 22, versículo 15. E por isso, meus queridos, para terminar, deixem-me dizer-vos que a bênção, sim, a bênção do valor e o poder do sangue de Jesus, efetivamente traz-nos perdão, traz-nos santificação, traz-nos comunhão e traz-nos adoração. E entre as incontáveis bênçãos do Senhor, porque são incontáveis as bênçãos do Senhor,
estas bênçãos que foram conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário, todas estas bênçãos estão nas regiões celestiais. E elas são para mim e são para vós. E amados e amadas irmãs, este de facto é o único recurso disponível. O único. Não há outro caminho, não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus. Para estarmos de facto sob o sangue do Cordeiro, pela sua imerecida graça, podemos então clamar, sem sombra de dúvidas, pelo sangue de Jesus. Somos protegidos de todo o mal e lavados de todo o pecado. Somente os vencedores, sim, só aqueles que passarem pelo sangue de Jesus, só para esses que são considerados os valorosos vencedores. Há uma palavra eterna que está escrita em Apocalipse, capítulo 12 e versículo 11, que pode-se perfeitamente aplicar no final desta mensagem. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas. Perante esta palavra, meus queridos, para ser um verdadeiro vencedor, saiba que para ser um vencedor, interiorize esta palavra. Para ser um vencedor, eu vou dizer mais assim, porque é o que diz a Bíblia, mais do que vencedor, para ser mais do que vencedor, lembre-se sempre disto. Prepare-se para vencer as batalhas que tem pela frente. Só nos resta, então, para sermos vencedores, mais do que vencedores, clamar pelo sangue de Jesus. Vou convidar a igreja a ficar de pé. É um corinho, creio que todos nós sabemos, eu peço uma vez mais perdão por não ter enviado o corpo por causa das... Mas vocês vão seguindo. Teu sangue, é teu sangue que nos limpa, é teu sangue que nos limpa, é o teu sangue que nos dá a vitória, não é? Eu creio que a igreja que conhece este corinho, vamos cantar assim para terminarmos este culto, primeiro culto do ano 2026, podia trazer um culto diferente, uma palavra diferente, não por ser culto de Santa Ceia, mas precisamos de trazer à nossa memória. Para sermos vencedores em 2026, precisamos de clamar pelo sangue de Jesus. Vamos cantar este corinho. É teu sangue que nos limpa, é teu sangue que dá vida, esse sangue do sacrifício derramado em meu lugar e que me torna alvo, mais alvo que a neve. Meu Jesus, oferta perfeita no altar. Vamos cantar. Conhecem este corinho? Vamos cantar então para terminarmos este culto de celebração. É teu sangue que me limpa, é teu sangue que vida me dá. Esse sangue do sacrifício derramado em meu lugar e que me torna algo mais que a neve, meu Jesus, oferta perfeita no altar. Por teu sangue clamo agora, por teu sangue eu ouso entrar no santuário onde o Deus vivo quer a mim se revelar. Cordeiro eterno, és o holocausto que me salvou, oferta perfeita no altar. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor.
A Ti, Senhor, todo o poder, Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos que só Tu és Deus. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o eterno Criador de todas as coisas. Reconhecemos que só Tu, olhando, Senhor, para a humanidade perdida, podias, de facto, enviar quem tinhas mais de precioso, o Teu amado Filho, Jesus. Enviaste-o à terra, Senhor, como um cordeiro sem mancha, sem pecado, para ali na cruz do Calvário derramar o seu sangue. Obrigado, Senhor, porque através, Senhor, deste sacrifício, nós podemos, na verdade, sermos mais do que vencedores. Termos a vida e vida com abundância. E termos, Senhor, a esperança da vida eterna. Somente aqueles, Senhor, que reconheceram este sacrifício de Jesus, renderam-se a Jesus, entregaram as suas vidas a Jesus, deixaram que o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, pudesse, na verdade, dar-nos o privilégio e a alegria dos nossos nomes serem escritos no livro da vida. E assim, Senhor, nesta senda, nesta carreira de vida, nesta carreira de fé, podemos prosseguir sempre para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a Tua Igreja, Senhor, neste lugar, tenha este propósito, Senhor. Não se distraia com os problemas. Não se distraia com as adversidades. Não se distraia com as ofertas que o mundo pode oferecer. Que a Tua Igreja, neste lugar, tenha a consciência que cada vez mais o inimigo, Satanás, tenha consciência que a Tua volta está cada vez mais perto, Senhor. E, naturalmente, que não vai dar descanso àqueles que são Teus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu cubras cada família com o Teu sangue neste ano de 2026. Mesmo aqueles que nos faltam aqui, Senhor, eu Te peço, Senhor, da mesma forma, que Tu os protejas e os guardes em nome de Jesus. Peço uma bênção para aqueles que estiveram, de facto, completando mais um aniversário. O meu filho primogênito que me deste, Senhor, que Tu possas abraçar, continuar, Senhor, na sua carreira de vida, Senhor, sempre com os seus olhos no Altíssimo, mas que ele conheça verdadeiramente Jesus como seu único e Salvador. A minha irmã Aurora também, Senhor, que completou mais uma primavera de vida. Que Tu possas, Senhor, suavizar, Senhor, aqueles dias, Senhor, que a Tua filhinha, Senhor, vai, na verdade, vivendo, muitas vezes não aceitando, de facto, a velhice dela, mas que Tu possas, na verdade, revelar-se ao seu coração. Da mesma forma, Maria José, Senhor, que ontem também completou mais uma primavera de vida, Tu possas dar, Senhor, sempre esta perseverança de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ao Tiago, filho do Emanuel, que também está hoje de parabéns. Que Tu possas abraçar, usá-lo, Senhor. Este jovem, valoroso, Tu contas com estas vidas, Senhor, que ele lá na universidade possa fazer, Senhor, a diferença naquele grupo de GB1, Senhor. Usa o Senhor na Tua grande seara, Senhor. Usa o Tiago. Peço também, Senhor, para a vida do Pedro Teixeira, Senhor. De facto, Senhor, também hoje também está de parabéns. Tu possas, na verdade, abençoar esta vida e abraçá-lo em nome de Jesus. Assim, agradecidos, com gratidão, Senhor, do meu coração, a Ti, Jesus, eu quero dizer-te, a Ti, Jesus, só a Ti, só por Ti, é que nós temos a vida eterna. Só a Ti, Jesus, a mais ninguém é que eu posso ter acesso à presença do Pai. Só a Ti, Jesus, eu quero dar a minha gratidão por todos os benefícios, desde a saúde, desde a paz, tudo, Senhor, que tens feito com as nossas vidas.
com gratidão. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Meus queridos, tenham todos um bom domingo. Eu não posso dizer bom ano, porque a vida é assim. Mas agora, um ano cheio das mais ricas bênçãos de Deus.